Quinto dia da leitura do livro Sabedoria, eu clamo por ela. Um devocional diário sobre o livro de Provérbios, da autora Márcia Barros. Hoje, Provérbios 5, e o versículo-chave é o 12. Uma lição dada por um homem. Como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Alcançamos o momento de nos debruçarmos na leitura do capítulo do 5º livro de Provérbios. Já aprendemos lições valiosas com as instruções fornecidas por esse livro até aqui, mas ainda encontraremos verdadeiros tesouros na reflexão que nos é proporcionada a partir desse estudo. Vamos lá? Nesse momento, talvez você esteja envolta por alguns questionamentos. Um livro de devocional para mulheres contendo conselhos dado por um homem? Para isso, vamos descrever e observar o capítulo 5 de Provérbios. O relato dessa referência é a advertência contra a mulher adúltera. Em outras versões, aparece contra a imoralidade. Os 2 primeiros versículos desse capítulo chamam a atenção deste homem para que ele ouça o que a sabedoria tem a dizer, para que ele conserve o discernimento. Já os versículos seguintes são advertências para que o homem não se envolva com a mulher imoral. Por isso, levaria para a sepultura. O versículo ainda descreve que os lábios dessa mulher destilam mel, mas depois se tornam amargos como fel e cortantes como uma espada. Depois disso, nos é apresentado um ponto alto desse capítulo, uma dica de vida para nós mulheres, que foi dada por este homem. Atenta-se ao que é descrito nesse trecho. Como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Provérbios 5, versículo 12 ao 14. Este é o conselho de hoje. Com quem você tem se aconselhado? Quais vozes você tem ouvido? Quem te influencia? Também em Provérbios lemos que a multidão de conselho há sabedoria. Escolha com prudência aqueles a quem você emprestará os seus ouvidos. Costumo dizer que sou uma mulher com boas referências. Sou modelada, influenciada por algumas mulheres que elegi como mulheres sábias e experientes e que, por isso, são referências para a minha vida. Eu sei que eu e você ouvimos a voz de Deus e isso nos basta, mas a voz dele também vem através de pessoas as quais testificam o seu coração. Me lembro muito bem de um dia em que eu precisava tomar uma decisão séria. Já havia orado, buscado de Deus e ainda não sentia nitidamente a direção sobre a decisão que eu deveria tomar. Me lembrei de uma pessoa que amo, estimo e confio. Liguei para ela e disse: hoje eu preciso de um conselho. Ela me ouviu e ficou atenta à longa história que eu contei. Quando terminei, me disse o que achava. Muito ponderada, colocou claramente a forma como ela via a situação em que eu me encontrava e me aconselhou. Seu conselho tirou a inquietação do meu coração. Instantaneamente após ouvi-la, o meu coração ficou em paz e eu tomei a decisão certa naquela situação. Como fui grata por aquele conselho. Esse homem mencionado pelo capítulo 5 arrependeu-se profundamente por não ter ouvido os conselhos que lhe deram, para que ele não se envolvesse com a mulher adúltera. O conselho é para que ele ficasse longe dela e não se aproximasse da porta de sua casa. Ele se arrependeu por não ter ouvido seus conselheiros. Olha o que ele diz. Cheguei à beira da ruína, à vista de toda a comunidade. Provérbios 5, versículo 14. Amadas irmãs, elejam mulheres idôneas, confiáveis e que ao longo do seu período de convívio já te deram provas claras de serem mulheres maduras e equilibradas. Dessa forma, elas se tornarão uma fonte segura para buscar conselhos. Peça a Deus que te dê amigas do céu. Precisamos sempre de conselhos e há muita sabedoria neles. Sempre que tomamos decisões sozinhos, corremos um grande risco de errar. A exortação pode não ser confortável, mas certamente nos livrará de um grande mal. E antes das perguntas, para você anotar, já vai preparando aí
um caderno de anotação, um post-it, uma caneta para anotar as perguntas, fazer uma reflexão, responder com sinceridade, orar a respeito. Aqui no finalzinho, né, do trecho aqui do capítulo 5 desse livro, está falando sobre conselheiro, né, eleger mulheres idôneas, confiáveis, e para a gente encontrar e discernir quem são essas mulheres, a gente precisa estar em oração para que tenhamos discernimento de quem serão essas mulheres que a gente vai eleger, né, como amigas com quem pode contar, com quem pode confiar, que vai receber conselhos abençoados de acordo com a palavra, com prudência, que realmente vai ser uma fonte ali de Deus, né, para nos ajudar. E isso é tão importante. E a gente precisa estar atento, porque até nisso eu tenho um testemunho nesse sentido de amizade, em oração, para ter amizades, né, de Deus, apresentar amizades de Deus. E antes de eu identificar uma amizade, eu tenho uma situação assim em que tinha tudo para que não fôssemos amigas, porque pelo que as pessoas relatavam, né, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Sabe aquela história de uma pessoa falar de outra para você quando você não conhece, você pegar a referência do que o outro falou sobre alguma pessoa? Isso não é bom. A gente precisa tirar nossas próprias conclusões, guiado e conduzido pelo Espírito Santo, para a gente ter uma visão, né, verdadeira sobre quem é a pessoa, né? A gente tirar a conclusão de quem é a pessoa, não do que o outro falou da pessoa. E assim a gente reconhecer quem são as amizades que enviado por Deus, que será bênção para nós, e que a gente também seja essa amizade abençoadora para outras mulheres, né? Fonte de conselho também. Vamos para a pergunta. Primeira pergunta. Você se aconselha com mulheres mais maduras que você? Sim, não ou às vezes? Eu gostaria até de colocar aqui um versículo, anota aí para vocês fazerem uma leitura, né, do contexto. Tem uma passagem em Tito 2, do versículo 3 ao 6, mais ou menos, que fala sobre as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas na prudência, na forma de agir, enfim, no ensino, na moderação. Isso é muito interessante. Quando eu me atentei, a primeira vez que eu li isso daqui, eu já tinha lido, né? Mas já tinha ouvido falar. Mas o dia que eu li, assim, de uma forma diferente, que Deus falou comigo, tem um tempinho atrás, eu comecei a orar diferente, para que o Senhor me aproximasse também de amizades de mulheres mais velhas, mais maduras, tanto na fé quanto na vida, né? De amadurecimento, de conhecimento, que pudessem agregar, ser bênção para mim, e que eu também possa ser bênção na vida de outros mais novos, né, mais novos do que eu, e que um dia eu também possa abençoar, né, a vida de outras mulheres de alguma forma, no conselho, na maturidade, no testemunho, na vivência, enfim. Então a gente precisa fazer as orações certas, né, e que não só aproxime dessas pessoas, mas que a gente seja uma dessas pessoas também. Segunda pergunta. Teria alguma dificuldade em atender a conselhos dados por outra mulher? Sim, não ou um pouco? Você se sente segura e independente como esse homem descrito nesse capítulo? Sim, não ou um pouco? Faça uma reflexão antes das respostas. Não responda de forma automática. Pense, analise, reflita. Ore, fale com Deus. Seja sincera consigo mesmo para responder essas perguntas, e a partir daí, né, das respostas, uma oração, uma reflexão, uma direção que vai ser recebida de Deus, eu creio, em nome de Jesus, para que as coisas sejam alinhadas, né, e a gente venha a praticar a sabedoria. Agora vamos orar. Senhor Jesus, estou aqui porque te amo acima de todas as coisas. Sei que o Senhor fala comigo de várias formas. Nesse dia, quero que os meus ouvidos sejam limpos e desobstruídos de toda a interferência que impede de ouvir a sua voz. Coloque na minha vida mulheres segundo o seu coração, para que eu possa confiar e me aconselhar com elas. Mulheres que desejam te agradar e que sejam maduras em ti. Não permita que haja em mim a independência e que eu possa sempre te ouvir.
Em nome de Jesus. Amém.